Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai trabalhar agora a multiplicação de polinômios. Eu vou explicar para vocês e vou fazer os exercícios, fazer alguns exercícios. Então, vamos lá. Na multiplicação de polinômio, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte a gente vai trabalhar monômio vezes monômio, tá bom? Aí a segunda parte é monômio vezes polinômio. A terceira parte é polinômio vezes polinômio. E a quarta parte é a multiplicação de mais que 2 polinômios, tá bom? Então, a gente vai começar aqui na primeira parte, que é monômio vezes monômio, tá bom? Um degrauzinho de cada vez. Então, vamos lá. O monômio, como a gente já tem visto, o monômio nada mais é do que ele é composto de uma parte, de um coeficiente e uma parte literal, tá? Só isso. Esse é o monômio. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, eu vou aumentar, não sei se para vocês está bom, mas eu acho legal aumentar. Então, aqui, ó, primeiro, quanto é, deixa eu trocar a cor aqui, quanto é 3x² y² vezes 2x ao cubo, tá? Então, aqui, ó, é um monômio, porque ele tem um coeficiente, que é o 3, a parte literal, que é o x² y², e o outro monômio, que tem o coeficiente, que é 2, e a parte literal, que é x ao cubo. Então, como que eu faço essa multiplicação? Então, aqui, ó, nessa multiplicação, vamos usar uma propriedade da potenciação. Então, a gente tem aqui, ó, a propriedade da potenciação que a gente usa é a seguinte: multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e somos expoentes. Então, aqui, ó, o número você vai multiplicar pelo número e a letra pela letra, tá? E nas letras, você sempre vai deixar as potências que têm bases iguais, a gente vai deixar lá próxima. Então, aqui, ó, tá separadinho, ó. Peguei os coeficientes, né, que é o 3 e o 2. Achei que eu tinha trocado, não trocou? Então, aqui, ó, ficou 3 vezes 2, tá aqui, ó, 3 vezes 2. Aí, ó, a gente tem x e y. Então, coloca x com x e y com y. Então, aqui, ó, x², tá aqui, ó, com x ao cubo, tá aqui. E aí ficou o y², que não tem o y no segundo monômio para fazer essa multiplicação. Deixa ali. Então, vamos lá. 3 vezes 2, que são os coeficientes, 3 vezes 2, 6. x² vezes x ao cubo, então vamos lá. Conserva-se a base e somos expoentes. Então, quanto que é x² vezes x ao cubo? Vai ser x, conservou a base e somou os expoentes, 2 mais 3. E o y² não vai ter com quem fazer essa multiplicação, vai ficar só y². Então, como que ficou? Qual foi o resultado aqui, ó? É 6 x elevado a 5, ou x à quinta, y ao quadrado, ou y elevado a 2, mas, y². Fico mexendo com a mão, daí bate aqui, daí treme, certo? Então, esse é um exemplo. Agora, outros exemplos que a gente tem aqui, ó. 6/5 AB² vezes menos 15/2 A² B ao cubo. Então, mesma coisa, número com número, letra com letra. E nas letras, né, que é a parte literal, deixa os semelhantes pertinho ali. Então, ó, tem um menos do 15 ao 15/2. Eu vou deixar esse menos aqui na frente. Por quê? Porque é a regrinha de sinal, tá? Então, se tem mais com menos, é menos. Se fosse menos com mais, também seria menos, tá bom? Então, já fiz a regrinha do sinal aqui. Aí, coloquei, ó, 6/5 vezes 15/2. Agora, tem aqui, ó, A vezes A². Tá aqui, ó, A vezes A². Aqui temos B² vezes B ao cubo. B² vezes B ao cubo.
Então, olhando para a parte dos coeficientes, ó, eu consigo simplificar. Ao invés de você fazer 6 vezes 15, porque ó, como que é a multiplicação de fração? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, você pode fazer aqui no cantinho, ó. Vou ignorar o sinal por enquanto. Eu vou ignorar o sinal, não tem necessidade aqui, tá? Ó, 6 quintos vezes 15 meios. Então, aqui você pode fazer. Ah, eu só quero fazer do jeito que eu lembro, né? O de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, você pode fazer, ó, 6 vezes 15 e 5 vezes 2. Pode? Pode. 6 vezes 15, 90. Sobre 5 vezes 2, 10. Aí faz. Pode cortar aqui, né? 9 dividido por 1 ou 90 dividido por 10. Ah, vai dar 9. Beleza. Pode fazer assim? Pode. Mas tem uma forma muito mais fácil para você fazer. Qual que é? Eu vou simplificar. Então, ó, eu posso pegar aqui, ó, o 15 e o 5. Ambos eu posso simplificar por 5. Então, aqui, ó, 15, 5 por 5 vai dar 1, 15 por 5 vai dar 3. Agora, o 6 e o 2, ó, 6 e 2. Então, ó, 2 dividido por 2 vai ficar 1, 6 dividido por 2 vai ficar 3. E aí resta lá em cima, ó, 3 vezes 3, que vai dar 9, né? Com esse menos aqui, né? Então, menos 9. Então, vai chegar no mesmo resultado. Aí você tem que ver o que você tem mais facilidade, tá certo? Se você não tem muita segurança, faz pela forma aqui, ó. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, tá? Faz aqui, aí com o tempo você vai pegando prática, vai pegando mais confiança, aí você já vai para a parte dos cortes, né? De simplificar, que é muito mais rápido, tá certo? Mas é o que eu sempre digo, antes você fazer devagar e certo do que fazer rápido e errado, ok? Então, vamos lá. Fizemos a parte dos coeficientes. Aqui, ó, a vezes a quadrado. Esse primeiro A não tem nada em cima. Se não tem nada é porque é 1. Então, vai fazer 1 mais 2. Então, conserva a base, somos expoentes. A, conservou, somou 1 mais 2, 3. O B, mesma coisa, conserva a base, B, somos expoentes. 2 mais 3, 5. Então, aqui, ó, é o resultado, certo? Aqui, ó, o seguinte, x sobre 3 vezes menos 6x quadrado. Então, qual é o coeficiente? Quando eu tenho x sobre 3, qual é o coeficiente deste monômio? O coeficiente é o número. Qual é o número? Ah, não tem nada em cima. Se não tem nada em cima, é 1. Tá? Então, é 1/3. 1/3 vezes 6, já foi feita a regra adicional, né? Ó, mais com menos, ficou menos aqui, ó. Aí ficou 1/3 vezes 6, aí vamos para a parte das letras, a parte literal. Então, aqui, ó, o primeiro monômio, a parte literal é x, segundo monômio, a parte literal é x quadrado. Aí, segue fazendo aqui, ó. Então, vamos lá. Menos, puxou para cá. Aí, ó, 1/3 vezes 6. Então, ó, 1/3 vezes 6. Faz a simplificação, ó. 6 e 3. 3 por 3 é 1, 6 por 3 é 2. Então, vai ficar 2. Então, menos 2. O x vezes x quadrado, conserva a base, somos expoentes. Não tem nada em cima, é 1. 1 mais 2, 3. Acabou aqui. Ok? E aqui um quarto exemplo, né? 4 vezes 2m ao cubo. Então, nesse primeiro monômio aqui, ó, tem o coeficiente, mas não tem a parte literal. Então, como vai ficar? 4, eu acabei pulando aqui, ó, 4 vezes 2m ao cubo. Então, você só vai fazer o 4 vezes 2, coeficiente vezes coeficiente. 4 vezes 2, 8. E a parte literal, o primeiro não tem, então você vai manter a segunda, tá? 8m ao cubo, certo? Aí aqui, ó, o produto de dois monômios é aquele cujo coeficiente é o produto dos coeficientes dos monômios dados e cuja parte literal é o produto das respectivas partes literais. Ou seja, número multiplica com número e as letras multiplicam com as letras. Cada uma com o seu igual, tá bom? Tá bom? Cada qual com o seu igual. Então, vamos lá. Exercício. Então, número 1. Complete. Na multiplicação de potências de mesma base, tananã a base, tananã os expoentes.
Então, o que que a gente faz na multiplicação de potência de mesma base? Conserva a base, conservamos a base e somamos os expoentes, certo? Isso aqui é na multiplicação, não confunda, tá? Se fosse divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Mas na multiplicação a gente soma. Então, vamos lá fazer os exercícios. Temos 10 aqui exercícios para fazer o cálculo. Então, primeiro, 6 vezes 5x. Então, número com número, letra com letra. Não tem a parte literal no primeiro aqui, então vai ficar 6 vezes 5, 30. O x fica x. Acabou aqui, ok? Vou trocando a cor para não ficar muito... se tiver alguma confusão. Então, vamos lá. 3a vezes 4a quadrado. Então, ó, se você consegue fazer direto, 3 vezes 4, 12, a vezes a quadrado, pode fazer? Pode. Mas eu vou fazer aqui separadinho, tá? Então, tem regra do sinal? Tem, mas com mais é mais. Então, fica do jeito que tá. Vou colocar aqui, ó, número com número e letra com letra. Então, 3 vezes 4, 12. Não tem nada em cima, se não tem nada em cima aqui, ó, é 1. Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. 12 ao cubo. Deixa eu ver, ficou feio esse... eu preciso colocar esse pontinho ali? Não, não tem necessidade, tá? Eu vou até tirar. Então, vai ficar aqui, olha. É 1. 12 ao cubo. Ok? Agora, menos 2x quadrado vezes 2x. Então, primeira coisa, regra do sinal. Menos com mais vai ficar menos. Então, número com número, letra com letra, né? Então, 2 vezes 2, x quadrado vezes x. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, menos 4. E o x, não tem nada em cima aqui desse segundo x, é 1. 2 mais 1, 3. 4x ao cubo, menos 4x ao cubo. Eu vou fazer uma coisa, porque às vezes, agora que eu tô fazendo aqui, eu lembrei que teve vez de aluno falar, o que é esse 1 no final? Não é 1, é porque eu faço essa caixinha aqui, e aí às vezes... É só assim, se tá prestando atenção desde o começo, já sabe que não é 1, que é para ficar mais... Agora, aqui, na letra D, deixa eu subir aqui. Na letra D. Qual é o coeficiente do primeiro monômio? Então, aqui, ó, não tem número, se não tem número é 1, tá bom? Então, vai ficar 1 vezes 5. Precisa colocar esse 1? Não, vou colocar, mas não tem necessidade, tá bom? 1 vezes 5. Aí, ó, a gente já tem na parte literal já temos 2 variáveis, então eu vou colocar cada qual com seu igual. Ó, x ao cubo do primeiro monômio e x do segundo monômio. Y do primeiro monômio e y do segundo monômio. Então, vamos lá. Multiplicação. 1 vezes 5, 5. 5 ficou feio. 1 vezes 5, 5. X ao cubo vezes o x, que se não tem nada é 1, então vai ficar 3 mais 1, 4. X elevado a 4. Y vezes y, não tem nada em cima, é 1. Então, vai ficar y, 1 mais 1, 2. Certo? Acabou aqui. Agora, ó, na letra E. A letra E a gente tem que ter um pouco de atenção, porque a gente tem sinal, regra do sinal, e tem fração. Então, primeira coisa, menos com menos. Menos com menos, mais. Já matou a regra do sinal, você nem se preocupa mais com isso. Número com número, letra com letra.
qual é o coeficiente desse primeiro monômio? Ó, se não tem nada aqui em cima, é 1. Então, ó, o coeficiente é meio, tá? Então, vai ficar meio vezes do segundo. Qual é o coeficiente do segundo monômio? É o 2. Vejam que eu não trouxe nenhum sinal porque eu já fiz a regra do sinal. Agora, a parte literal. O primeiro monômio, qual é a parte literal? X. Segundo monômio, qual é a parte literal? X quadrado. Beleza. Então, vamos lá. Tem 2, né? Meio vezes 2, né? Ó, vou simplificar. 2 com 2 vai dar 1. É 2 metades, né? Meio vezes 2 é 2 metades. Quanto que é 2 metades? 2 metades é 1 inteiro. Então, aqui, ó, vai dar 1. O x vezes x quadrado, então é 1 mais 2. X ao cubo. Nem precisava colocar 1x ao cubo. Você pode colocar só x ao cubo. Ok? Subindo aqui. Ó. Vamos lá. Regra do sinal. Vamos fazer primeiro a regra do sinal. Menos com mais, menos. Agora, número com número, letra com letra. Qual é o coeficiente do primeiro monômio? É 1 sobre 2. 1 sobre 2. Qual é o coeficiente do segundo monômio? É 1 sobre 4, certo? Parte literal do primeiro monômio, x. Parte literal do segundo monômio, x ao cubo. Aí, vamos lá. Menos multiplicação de fração. De cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Tá bom? Multiplica o de cima com o de cima e multiplica o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Agora, o x. Se não tem nada em cima desse x, é 1. Conserva a base e somos expoentes. 1 mais 3, 4. Então, ficou assim, ó, menos 1/8 de x elevado a 4. Posso escrever isso de uma forma mais bonitinha. Como que eu vou fazer? Menos 1 vezes x ao quarto, x elevado a 4 é a quarta potência. X a quarta, não, é x a quarta potência, ou x elevado a 4. Falei errado, desculpa. Então, ó, menos 1 vezes x elevado a 4 é a mesma coisa que menos x elevado a 4 sobre 8, tá? Às vezes tem algumas dúvidas de aluno que ele fala assim, mas esse menos está em cima ou está embaixo? Esse menos é na frente da fração. Se tivesse em cima ou embaixo, não tem problema por causa da regra do sinal, tá? Mas eu vou deixar ele bonitinho. Vou fazer bonitinho aqui, ó, para não ter dúvida. Vou deixar na frente da fração. Menos, ó, fica na mesma reta do travessão aqui, né, da fração. X elevado a 4, ai, ficou feio, sobre 8. Certo? Então, acabamos aqui. A letra F. Letra G. A letra G. Começo fazendo a regra do sinal. Então, a regra do sinal. Mais com menos. Mais com menos, menos. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Coeficiente. Então, vai ficar 1/4 vezes 2. Parte literal. X ao cubo vezes x quadrado. Então, vamos lá. O 2 e o 4 dá para simplificar. Então, aqui, ó. 2 e 4. Vou simplificar por 2. Eita. Ó, 2 e 4 vou simplificar por 2. Então, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Certo? Então, como vai ficar isso aqui, ó? Menos, em cima vai ficar 1 vezes 1, sobre 2 vezes, ó, se não tem nada aqui embaixo, ó, não tem nada aqui embaixo, isso aqui é 1, tá? 2 vezes 1 é 2. Então, vai ficar menos meio. E o x, 3 mais 2, 5. Menos meio x elevado a 5. Posso deixar isso aqui escrito de outra forma? Posso, ó. Menos 1 vezes x elevado a 5 é x elevado a 5 sobre 2. Então, menos x elevado a 5 sobre 2. Dá para entender que é uma caixinha, né, gente? Não é o número 1 ali. Ok?
Vamos lá. Letra H. Primeiro, regra do sinal. Mais com menos, menos. Número com número, letra com letra. 5 vezes 4, M vezes N. Então, vai ficar menos 5 vezes 4, 20. M vezes N. Gente, multiplicação de bases iguais, conserva-se a base, somos expoentes. Tem base igual aqui? Não tem. Então, vai ficar assim, ó. O M não vai juntar com N. M, N. Acabou. Fazer assim, ó. Certo? Menos 20 MN. Acabou. Agora, vamos lá. Letra I. Letra I. Não vai ter regra de sinal, aqui não tem necessidade, porque é tudo positivo, vai ficar positivo. Então, vamos lá. Coeficiente com coeficiente, literal com literal. Coeficiente do primeiro monômio, 3 sobre 2. Coeficiente do segundo monômio, 2. Agora a parte literal. Qual é as letras letra com letra, né? Então, cada qual com seu igual. O A do primeiro monômio, o A do segundo monômio. B do primeiro monômio, B quadrado do segundo monômio. Ó, 3 meios vezes 2. Então, eu posso fazer a simplificação por 2, tá? Aí, essa bênção ali vai mudando. Ó, vai ficar 1. Então, teremos 3 vezes 1, 3. Acabou. Aqui, A vezes A. Então, é A, 1 mais 1, 2, A quadrado. B vezes B quadrado. Vai ficar B, 1 mais 2, 3. Acabou. Ok? E agora, o final. A cerejinha aqui do bolo. Ó, eu vou fazer embaixo, tá? Então, primeira coisa, regra do sinal. Menos com menos, mais. Ah, precisa colocar o mais? Não tem necessidade. Vou colocar aqui no primeiro, na resposta final não vou colocar. Número com número, letra com letra. 7 vezes 3. Agora, as letras, cada qual com seu igual. Ó, A quadrado do primeiro monômio, A do segundo monômio. B do primeiro monômio, B quadrado do segundo monômio. C do primeiro monômio, C do segundo monômio. Na verdade, gente, eu não sei se vocês conseguiram visualizar isso, mas, ó, quando eu tenho assim, ó, vou até fazer de outra cor aqui embaixo. Menos 7 A quadrado BC vezes menos 3 AB quadrado C. Isso aqui é tudo multiplicação, tá? Eu vou só separar esse 3 aqui, ó, esse 7. Isso aqui é multiplicação. Lembra daquela frase, a ordem dos fatores não altera o produto? Então, a gente tem uma multiplicação. Sabe quando, em algum momento, você teve que fazer alguma conta, e você tá lá assim, ó, 7 vezes 3. 7 vezes 3, aí você, na sua cabeça, faz assim, ó, 3 vezes 7. Você inverte. Então, você trocou a ordem dos fatores. O produto vai mudar 3 vezes 7 e 7 vezes 3. Se eu for escrever, se eu for mostrar com figuras, é diferente, tá? Mas a resposta, né, a ordem dos fatores não altera o produto. O produto, né, a resposta, ela é diferente. Não, 3 vezes 7, 7 vezes 3 é a mesma coisa. Então, na cabeça, às vezes, você tem mais facilidade fazer o 3 vezes 7 do que fazer o 7 vezes 3. E aí, você pega e responde. Ah, é 21. Então, aqui, ó, a gente só tá mudando a ordem dos fatores, tá bom? Então, aqui, ó, menos 7 vezes menos 3. Então, o que eu fiz aqui, ó? Menos com menos, mais. 7 vezes 3, 21. Então, deixa aqui. Aí, o que eu faço, ó? O que eu fiz aqui, ó? Esse A quadrado, é tudo uma multiplicação. Eu só vou colocar um do lado do outro, sabe? Eu só tô colocando os coleguinhas aqui, um pertinho do outro. Então, aqui, ó, o A quadrado ficou multiplicando o outro A. O B, esse B, eu vou ficar multiplicando esse B quadrado, mas um do lado do outro. Já estava tudo multiplicando, só estou mudando o lugar deles, tá? Então, aqui, ó, B vezes B quadrado. O C que tá aqui, eu vou deixar pertinho desse C. Eu só tô trocando de lugar, tá bom? Aí agora eu começo a fazer a conta. Então, não sei se vocês perceberam, mas é isso, tá? Então, esse primeiro passo a gente só tá
reorganizando o lugar, tá? Desses, como que eu posso dizer? Desses elementos, tá? E aí a gente começa a aplicar a potência, a regrinha da potenciação ali, né? Não é a regrinha da potenciação. A gente começa a aplicar ai, Jesus da amado, tá aqui, a propriedade da multiplicação de potência, tá bom? Então, voltando aqui. 7 vezes 3, então, 21 é positivo. E aqui, ó, A quadrado vezes A. Então, conserva a base, somos expoentes. 2 mais 1, 3. B vezes B quadrado. Conserva a base, somos expoentes. 1 mais 2, 3. C vezes C, C quadrado. Vai ficar assim, tá? Não é uma caixinha. Então, 21, A ao cubo, B ao cubo, C quadrado. Acabou aqui, tá bom, pessoal? Se tiver alguma dúvida, essa parte de baixo aqui é só isso aqui é um pensamento, bastidores, tá certo? Então, a resposta é essa daqui. Se tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários, tá bom? Até mais, tchau, tchau.